Aprendendo com Emmanuel, uma série de reflexões sobre os ensinos de Jesus e de seus emissários. Mensagem 40, livro Vinho de Luz, título Fé. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19, diz Jesus: Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. O tema da fé vai ser analisado pelo Espírito Emmanuel, no primeiro momento, em relação ao crescimento de uma árvore. Emmanuel vai dizer que para que uma planta possa crescer, é necessário ter um trabalho de proteção, de auxílio, de defesa. É preciso que o jardineiro ou aquele que cuida do vegetal faça uso de adubos, tenha vigilância contra parasitas, contra vermes, contra pragas destruidoras, para que esse vegetal precioso possa atingir as suas finalidades. E no campo da fé, nós também precisamos ter esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo, essa mesma atenção que um jardineiro amoroso tem para com as suas plantas, para que a nossa fé, que ainda é muito pequenininha, é muito frágil, ganhe robustez e se transforme de fato numa árvore frondosa que possa abrigar outros companheiros. A fé, em sentido geral e mais superficial, às vezes é confundida como crença em alguma coisa. Eu creio que Deus existe, eu creio que os espíritos são imortais, eu creio que há reencarnação. E no sentido mais profundo da própria palavra, no contexto grego e no contexto latino, fé tem a ver com fidelidade. A palavra grega que está nos evangelhos é pistis, que tem a ver justamente com fidelidade, com ser fiel. E a palavra latina que a gente vai encontrar nas traduções do Novo Testamento é a palavra fides, que tem a ver também com a sintonia, com a fidelidade. Então, ter fé em algo é estar sintonizado com esse algo, é ser fiel a esse algo, é viver conforme esse algo e é não perder a conexão. É como se a gente imaginasse um rádio que sintoniza uma determinada frequência e ele consegue se manter nessa frequência para captar a onda que a estação emissora emite e ele está sempre recebendo o conteúdo da estação emissora. No nosso caso, Deus seria essa grande, cósmica, infinita estação emissora de vida para todas as suas criaturas e nós seríamos os rádios receptores para que possamos, então, com a vitalidade divina, exercer o nosso trabalho, desenvolver a nossa inteligência, desenvolver os nossos sentimentos e conquistar esse patrimônio espiritual que nos está reservado. Emmanuel vai dizer que a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Não basta dizer, eu creio, de uma forma, como a gente diz, da boca para fora, para que a situação com a conexão com Deus esteja resolvida. É preciso muito esforço. Allan Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que tem muitas pessoas que dizem assim, eu queria muito ter a fé que fulano tem, a fé que Chico Xavier tinha, a fé que Madre Teresa tinha, mas eu não consigo ter essa fé. E Kardec vai refletir dizendo que, basicamente, algumas razões impedem alguém de ter fé. A maior delas é o orgulho, é não aceitar que há um Criador, que há um ser superior à própria criatura humana. Em outras situações, há caso mesmo de preguiça, de a pessoa até ver os fenômenos espirituais, até ter um raciocínio mais aprimorado e perceber que no universo há um conjunto de leis, que há uma harmonia, que tem que haver uma inteligência superior, mas a pessoa não trata aquilo com a devida seriedade, não quer assumir um compromisso, porque assumir esse compromisso de que há um ser criador, de que o universo é um sistema organizado, um sistema que tem uma autorregulação para o bem e que todos dependem de todos, é você ter uma mudança de postura de vida. E muitas pessoas não querem sair da sua vida cômoda, egoísta e tradicional. Então Kardec vai analisar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da fé que não se transfere para outra pessoa, não há transfusão de fé. E Emmanuel diz a mesma coisa no seu texto, no livro Vinho de Luz. Ele diz o seguinte, a maioria das pessoas admite que a fé constitua
milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Ora, se assim fosse, Deus seria injusto. E nós aprendemos de um espiritismo que Deus é soberanamente justo e bom. É um dos atributos que Allan Kardec escreve no Livro dos Espíritos em relação a Deus, o de ser soberanamente justo e bom, além de ser eterno, imutável e imaterial. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, ele não poderia dispensar de uma forma gratuita, né, uma espécie de graça especial a algumas pessoas a virtude da fé e privar outras pessoas de ter essa virtude, porque essa virtude só faz bem. Kardec fala também no Evangelho segundo o Espiritismo que há a fé humana e a fé divina. E a fé humana nos auxilia e é a grande mola de força de vontade para a gente superar os nossos compromissos e os nossos obstáculos materiais. O nosso ganha-pão, a nossa profissão, os concursos que a gente exerce, os desafios de sobrevivência, de cuidar da prole, de manter uma família unida, de adquirir recursos materiais que nós precisamos para o desenvolvimento do espírito. Tudo isso é fé humana. E ela é muito boa. E há um ditado popular que diz, né? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Então, quem não tem fé, que essa força interior, vai cair diante dos sofrimentos. E divinamente falando, né, no aspecto espiritual, há essa fé que é a conexão com o Criador. Então, só há benefícios. E se só há benefícios, não faria sentido Deus escolher privilegiados para ter essa fé e deixar outras pessoas sem ela. E Allan Kardec vai mostrar no Evangelho segundo o Espiritismo que não é um problema de Deus em relação às criaturas, mas sim um problema das criaturas em relação a Deus. As criaturas que não procuram se aproximar de Deus pelo conhecimento, pelo sentimento e pela vivência da fraternidade, que são os caminhos que nos levam a purificar o nosso coração, e pelo coração purificado a gente consegue sentir o Criador. Emmanuel diz o seguinte: a sublime virtude, né, no caso a fé, é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Vejam que interessante. Construção do mundo interior. Então, eu sou, ao mesmo tempo, um orientador do projeto, eu sou o engenheiro que desenha o projeto e eu sou o operário. É 3 em 1, para que a fé, que é esse combustível divino, essa conexão divina dentro de mim, possa realmente estar desenvolvida e viva no meu interior. Depende de mim. Tudo depende de mim, porque da parte de Deus já está tudo disposto. A natureza já dispõe a todos nós os recursos. Cabe a mim, pela minha vontade, pelo meu livre-arbítrio, tomar uso desses bens que a natureza nos dá para que eu possa trabalhar, então, em mim mesmo e desenvolver a fé. E como Jesus disse na citação que nós trouxemos aqui junto com Emmanuel de Marcos, há alguns obstáculos para que essa árvore, né, na simbologia do Emmanuel, cresça, para que essa planta da fé ganhe altura, ganhe robustez e ganhe frutos. Quais são esses obstáculos? O Emmanuel vai dizer: excessivas ansiedades terrestres, em parceria com enganos e ambições inferiores, acabam por torturar o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Então, se nós formos pessoas muito preocupadas com as questões materiais, se o nosso olhar só se volta para atender ao imediatismo, as nossas ambições inferiores, de satisfação de desejos, de posse, de cobiça, de usufruir prazeres materiais, a fé não vai crescer. Porque tudo isso, como Emmanuel diz, é, na verdade, verme e malfeitor atacando o crescimento da planta da fé, ou da árvore da fé. Não há como entrar em sintonia com Deus se a minha visão, se a minha vibração está aqui no terra-terra. Eu tenho que mudar a sintonia do meu rádio para uma estação mais alta para que a minha frequência atinja as frequências divinas. Se eu só vibro e só tenho interesse em coisas materiais, como é que eu vou alcançar a Deus? Não tem como. É uma questão até, a gente fazendo analogia com a física, né? Não tem como você entrar em sintonia com a estação superior se você só vibra numa frequência baixa, né? Então é preciso realmente se guardar e se precaver desses vermes. E Emmanuel vai dizer, já no final do seu texto, que o coração humano é receptivo tanto quanto a terra.
Então todos nós temos no nosso interior esse campo de trabalho, de cultivo para dar frutos para as virtudes e para a vivência do amor. E nós precisamos tratar essa planta divina com muita ternura e com instinto enérgico de defesa. Então veja só, é preciso ter atenção. Jesus fala, sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Então não é só você adquirir aquele aspecto de sentimentalismo, de não, a fé é algo assim, de um modo piegas, de você ficar num aspecto meloso. Isso não é fé. Fé é força, fé é vontade, fé é determinação, fé é eleger uma meta e trabalhar por essa meta. Por isso que Emmanuel fala, instinto enérgico de defesa, porque vão vir salteadores, vão vir vermes, vão vir malfeitores. O nosso mundo de provas e expiações é caracterizado pela predominância do mal. Não nos enganemos perante isso. Jesus advertiu os seus discípulos e nós, enquanto discípulos ou candidatos a discípulos, precisamos também estar alertas para que a nossa fé não enfraqueça, não esfrie com as tempestades do mundo. E Emmanuel termina dizendo o seguinte, ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um.